A atividade física sempre fez parte da minha existência. Aos 17 anos, o desporto tropeçou no meu caminho quando tive de decidir o que estudar na faculdade. Escolhi-o sem qualquer certeza ou entusiasmo. Certo é que se foi tornando um caso sério na minha vida, enquanto poderosa ferramenta social e emocional. E tem sido ao longo destes anos amparo, terapia, equilíbrio, maneira de estar. Chuta a bola, bailarina, diziam-me nas aulas de futebol. E se ao início estas palavras me faziam alguma confusão, com o passar do tempo passou a estar bem claro na minha cabeça o seu significado. Foi a partir daí que as questões relacionadas com a igualdade e a oportunidade entre géneros passaram a fazer parte de mim. Começou a fazer ginástica aos 4 anos no infantário para gastar energia, porque, segundo os pais, não parava quieta, sempre a dar cambalhotas. Acredita no seu talento e sabe que, para atingir o sucesso, tem muito trabalho pela frente. Quer inspirar meninas e mulheres e ajudar a construir uma nova página na ginástica artística em Portugal e no mundo. Esteve há poucos meses nas bocas do mundo, quando inscreveu um movimento com o seu nome no Código de Pontuação Internacional da Ginástica Artística Feminina. Vamos conhecer Filipa Martins. Uma atleta de alta competição é vulnerável a inúmeros fatores. Desgaste físico devido a cargas horárias elevadas, falta de tempo livre para as atividades de lazer e para a vida social, pressão para alcançar objetivos e bons resultados e a possibilidade de, por vezes, ter de lidar com o insucesso. A ginástica é a minha modalidade de eleição em qualquer evento desportivo de alta competição. É elegante, artística, perfeita. E parece sempre ser tão fácil para quem a pratica. Mas se nos detivermos a desvendar a história de vida de cada atleta, de certo descobriremos um percurso pautado de desafios, realizações e, às vezes, grandes dificuldades. Filipa, hoje vamos poder passar o dia juntas. Apesar de eu não dominar nada a tua arte, vou admirar-te de longe e vou poder acompanhar o teu dia-a-dia, que aposto que é a loucura. E era isso que eu gostava que tu me contasses. Como é que é o dia-a-dia da Filipa Martins? Basicamente estou em correria constante, sempre de um lado para o outro, tentar conciliar sempre os treinos com a faculdade. Normalmente acordo às 8, tomo um pequeno almoço, 8h30 saio de casa para treinar às 9. O treino da manhã normalmente dura 2 horas. Às vezes venho um bocadinho a dormir, às vezes venho um bocadinho mais acordada. Depende também dos dias ou do período da semana e também da motivação que acordamos no dia. Claro. Depois novamente vou para casa, almoço, vou para a faculdade às 2, tenho aulas das 2 às 4 e depois treino das 4 às 7. E depois ainda vou dar treino até às 9. Já estou a ficar cansada. Por causa dos estágios da faculdade também. E a energia? A tua alimentação é muito importante para manteres essa energia, para conseguires aguentar esse ritmo. Tens muito cuidado com a alimentação. Claro que nunca precisei ter muito cuidado a nível de dieta, porque o meu corpo também sempre ajudou nisso. Nunca fui muito engordar, por isso sempre consegui comer mais ou menos tudo aquilo que queria, que me apetecia na altura, que depois acabamos por treinar tantas horas que acabamos por desgastar isso. Mas claro que em períodos mais competitivos e de preparações mais intensas tento ter sempre mais cuidado com aquilo que eu como para me ajudar também no treino e não perder energias ao meio do treino. E nesse período do dia, quando é que tens tempo para ti? Para estar com os teus amigos, com o teu namorado, para poderes fazer as coisas que tu gostas? Eu sei que a ginástica é uma paixão, mas tens outras paixões. Sim, eu acabo sempre por conseguir falar do meu dia aqui dentro, porque acabamos por ser mais família quase aqui do que a minha família, não, mas passo mais tempo com elas aqui do que propriamente com a minha família, porque acabo por passar quase o dia todo aqui. Claro que passear na praia, tomar cafés à noite é impossível, porque estou a morrer de sono já e preciso também de recuperar para o dia a seguir, mas acho que em cada momento acabo sempre por conseguir fazer aquilo que eu gosto e que me apetece fazer. Mas claro, cada coisa a seu tempo e quando dá, principalmente ao fim de semana. Que é quando não tens competições? Exatamente, que consigo passear, quando está bom tempo também, usufruir um bocadinho com os meus colegas e, claro, às vezes também preciso de ficar a estudar só ao fim de semana, porque durante a semana também não dá.
interessante porque eu admiro imenso essa tua resiliência, porque ainda conseguis aguentar toda esta pressão. Eu aposto que deves ter tido períodos da tua vida em que tiveste vontade de desistir. Nunca tive aquela vontade mesmo de dizer não quero mais, isto não dá para mim, mas claro que ali na adolescência houve aquelas ponderações de vou com os meus amigos ou vou para o treino? Hoje se calhar não vou para o treino. Mas se calhar mais para a frente este treino vai me fazer falta, então eu vou para o treino. Então foi sempre um bocadinho esse jogo que fui fazendo na minha vida, mas claro que momentos mais difíceis e outros mais fáceis. E um foco, não é? É muito Sim, importante exatamente. o teu foco. Sempre tive objetivos grandes, ou sempre sonhei em chegar mais longe, por isso acho que isso também acaba por mover uma pessoa. A ter esses objetivos. Nesse período da adolescência, que é um período crítico a todos os níveis, até em questões físicas e hormonais, sentiste que a intensidade e a frequência dos teus treinos tiveram influência na maturação também do teu corpo enquanto mulher? Eu acho que não. Claro que se formos a comparar a ginástica em vários países, nota-se muito, principalmente na China, que as miúdas são muito pequenas, não crescem, e isso nota-se muito que é do treino. Mas acho que aqui em Portugal também não, no geral, não se vê que modifica assim tanto o corpo. Claro que em períodos mais intensos acabamos por ter algumas restrições, ou não vem o período. Mas acho que acabamos por ter uma vida bastante normal a nível do corpo. Claro que quanto mais pesadas para aqui, menos jeito dá e acabamos sempre por balançar essas coisas. Mas eu acho que a nível corporal conseguimos dar uma vida bastante normal. A sexualização dos equipamentos desportivos é uma questão que tem tido algum realce nos últimos tempos, através das mensagens que algumas atletas de alta competição quiseram deixar ao mundo. Citando 2 exemplos. A seleção feminina norueguesa de handball de praia desafiou as regras e compareceu num jogo do último campeonato europeu de handball feminino de praia, de calções, contrariando os 10 centímetros que têm obrigatoriamente de ser deixados livres. Já as atletas alemãs, a quando da qualificação na ginástica artística nos últimos Jogos Olímpicos em Tóquio, vestiram um fato que cobria a maior parte do corpo. Este posicionamento pode ser visto como um alerta. Um levantar de voz para dizer que as mulheres devem poder decidir o que devem usar para se sentirem confortáveis. Quando vocês estão todas juntas, falam entre vocês todos os problemas da ginástica e esta questão da competição. E ultimamente tem-se falado muito no uso do vosso equipamento, dos maiôs e a forma como vocês podem estar a ser expostas. De alguma forma, haveria de haver liberdade de poderem escolher o vosso equipamento, mas não é assim. Hoje em dia está melhor, mas, por exemplo, a mim não me faz confusão nenhuma porque desde muito pequena fui habituada a usar fato. Eu com 4 anos já usava um fato de ginástica normal. E por isso, se calhar, nunca me fez confusão por me habituar a essa exposição, entre aspas. Assim, os primeiros fatos que nós começamos a ver que até tinham calções era muito para o Qatar e esses povos assim que tinham mesmo de se tapar e que não podiam usar e que nós achávamos um bocadinho estranho na altura, porque usávamos todos o mesmo fato e na altura era algo estranho. Hoje em dia temos o exemplo da equipa alemã que fez fatos até aos pés, exatamente para tentar passar às crianças de não terem vergonha de competir porque o fato é pequeno, ou terem outro tipo de problema qualquer durante a prova e não quererem usar aquilo e por isso acabam por desistir da modalidade. E hoje em dia isso está a ser cada vez mais falado e acho que é muito bom para também a mulher se sentir bem e a criança se sentir bem. Vocês sentem essa proteção também por parte das federações? A federação aqui em Portugal, ela também tem essa preocupação em vos proteger enquanto ginastas e a vossa autoestima e até a vossa confiança enquanto mulheres e atletas? Acho que é um assunto que não é muito falado aqui, na verdade. Acho que poderia ser mais abordado até para crianças, porque acabam por entrar assim numa modalidade e às vezes sentem um desconforto de competir, ou o fato, ou as crianças que às vezes saltam e saem xixi e que não sabem lidar com isso. E eu acho que devia ser um assunto mais falado e mais abordado, mesmo para o esclarecimento tanto das crianças como dos pais, e para não, quando acontece alguma coisa, não ser tipo um choque. Nunca tiveste nenhuma colega ou alguém do teu grupo que se tivesse sentido desconfortável e impedisse de progredir na área da ginástica? Assim próxima não, mas claro que é sempre aquela preocupação antes das competições, sempre que fazer depilação ou ver se está tudo bem, porque aqui acabamos por tornar sempre de calções e está tudo ok. E às vezes esquecemos dessa preocupação da competição e às vezes é um acréscimo de stress pré-competição que se calhar não estávamos habituados a lidar, principalmente para miúdas que começam a ter pelos e assim.
Durante a pandemia tivemos a oportunidade de estarmos mais connosco, não é? Menos com os outros. No teu caso foi assim a cereja no topo do bolo. Era aquele tempo que tu precisavas para ti, até porque criaste um movimento Martins que foi neste momento o teu foco para conseguir dar um salto na tua carreira. Como é que isto surgiu? Conta-nos assim a história de como é que tudo surgiu aqui neste ginásio. Foi aqui? Sim, foi aqui. Nós basicamente quando começou a pandemia nós ficamos a treinar em casa 2 meses e meio, por isso na minha casa não tenho tudo o que tenho aqui, por isso foi bastante desgastante na altura, até porque os jogos continuavam na mesma data nesse ano e já estava a darem louca porque com os jogos a serem executados naquele ano e eu a treinar em casa, como é que eu ia conseguir estar nos jogos bem? Por isso ali as primeiras semanas em casa de confinamento foram bastante duras para mim a nível psicológico e mental por causa disso. Depois quando soubemos que foram adiados para o ano seguinte ficámos muito mais tranquilos e pronto, fiquei todo o meu dia no treino porque sabia que era diferente de treinar aqui, sabia que ia perder muita forma, então acabei também por não fazer faculdade durante esse período e só mesmo treinar em casa. A parte boa foi que também ajudou a curar algumas lesões de impactos que tínhamos aqui, que foi em casa e acabamos por descansar também um bocadinho o corpo. E depois quando voltamos, esse ano inteiro não tivemos competições, por isso começamos a tentar inventar o que é que poderíamos fazer de novo, já que tínhamos tanto tempo livre sem termos de preparar uma competição. E foi mais ou menos aí que surgiu o Martins, fomos experimentando coisas. Basicamente comecei para meia volta e pronto, fomos ver no código de pontuação, vimos que não existia para continuar a treinar. Tínhamos ali um objetivo muito presente, que era conseguirmos fazer numa competição o elemento e iria ficar com o meu nome porque não existia. Então na altura eu acho que foi onde nos agarramos para continuar a lutar e a treinar, visto que não havia competições. Isso era um sonho para ti ou uma oportunidade de conseguires ter o reconhecimento que tu tens lutado ao longo destes anos todos, que começaste a treinar aos 4 anos, tens 26 anos, estavas à espera de um reconhecimento, achas que o Martins te trouxe esse reconhecimento? Sim, sem dúvida, claro que todo o reconhecimento que eu tenho neste momento não foi de agora e foi de todos os longos anos de trabalho que tive e de muitas conquistas que consegui. Claro que quando eu era pequenina sonhava em conseguir ter um elemento com o meu nome, mas achava que já estava tudo criado. Por isso eu achava que era uma coisa impossível e nunca fui pensando muito nisso ao longo da minha carreira. Foi mesmo algo que surgiu do nada e se calhar até o momento em que eu fiz não acreditei que era algo novo e que eu ia ficar para a história não só de Portugal, mas do mundo, porque acaba por ficar no Código Internacional. E como é que foi a sensação quando te comunicaram que sim, que ia entrar nesse Código Internacional da Ginástica? Nós temos que apresentar o elemento numa competição internacional, Campeonato da Europa, Campeonato do Mundo ou Jogos Olímpicos, e tem que ser aprovado anteriormente. Ou seja, nós enviamos para a Federação Internacional vídeos de eu a fazer aqui, eles deram uma nota prévia do elemento, quanto é que poderia valer, e depois só ficaria no código de pontuação se eu conseguisse executar corretamente na competição. Por isso era toda uma pressão. Sim. E foi muito bom no final. Acho que não acreditei no fim. Não sei se fiquei mais surpreendida por ter conseguido fazer ou por ter saído da classificação do 4º lugar na altura, que para elas foi sempre um aparelho que eu tentei ir a finais e ficava sempre em reserva e depois saí ali um quarto. E eu fiquei... Nem sei, na verdade nem sei na altura. Nem e valeu a pena? Claro que sim. Acho que tudo o que faço com esforço e dedicação vale a pena no fim. Mas acaba por ser um desporto que exige muito de ti, da tua parte física, da tua parte psicológica. Há quem chame esta modalidade uma mestria desportiva, porque tens que atingir aquele movimento perfeito. Até que ponto é que tu levaste o teu corpo ao limite, em que tu achasses que podia provocar alguma consequência até a nível físico? Felizmente nunca tive muitas lesões, mas assim, o período que mais me custou foi mesmo antes dos Jogos do Rio, que no Campeonato da Europa de 2 meses antes eu fiz uma fratura de stress no tornozelo direito e faltavam 2 meses para eu estar nos Jogos. E sabia que uma fratura não se curava em 2 meses e eu estar a conseguir estar na minha melhor forma. Depois desses Jogos eu fui operada ao tornozelo e tive algumas complicações, rompi uma artéria a seguir, tive de ser operada outra vez. E foi aí que eu percebi que não sabia se voltaria a andar, se não, e comecei a ponderar se valia a pena e eu no futuro sentir dores na vida normal ou ter limitações na vida normal.
falado também muito da saúde mental, porque a alta competição exige uma concentração, uma dedicação, uma pressão psicológica de atingir os resultados, os objetivos, as próprias expectativas que vocês criam. E a Simone Biles foi uma das ginastas que mais se falou e que pôs em cima da mesa esta questão da saúde mental. Preocupa-te esta situação? Já passaste por algum momento em que sentisses que a tua saúde mental estava a ser afetada? Nunca me preocupei muito com isso, porque sempre tive também as minhas ideias e os meus objetivos muito definidos. Claro que cada derrota custa sempre um bocadinho, mas sempre aprendi a lidar bem com elas e tentar tirar sempre uma aprendizagem delas. Também para isso, para conseguirmos ser melhores depois, temos que fazer também um bocadinho essa análise à derrota e o que é que aconteceu aquilo. Claro que há momentos difíceis, há momentos que são mais fáceis, principalmente aqui em Portugal, por toda a história que eu já tenho e todas as conquistas que eu consegui, sinto um bocadinho de pressão do país também, mas acho que é mesmo pressão mais minha, de eu querer fazer bem, porque eu sempre treinei muito para conseguir ser boa e melhor. Então acho que a pressão que eu sinto mais é de mim própria, e eu querer fazer bem e não querer desiludir-me. Acho que é um bocadinho mais isso. Qual é assim o teu maior objetivo neste momento, Filipa? Neste preciso momento é acabar o curso, porque demorei bastante tempo a conseguir acabá-lo e a chegar até aqui por causa da conciliação com os treinos e, claro, tentar mais uns Jogos Olímpicos.2回ターン少し軸が傾きました。抱え込みの2回宙返り。Enquanto mulher, enquanto atleta, enquanto professora, enquanto aluna, o que é que tu, se pudesses mudar, o que é que tu mudavas na ginástica artística ou na ginástica em geral? Eu não mudava nada a nível da ginástica em si, mas se calhar mudaria o reconhecimento da modalidade, principalmente em Portugal, que, claro que nos Estados Unidos a ginástica é muito conhecida e é vista um bocadinho como um show, apesar de ser algo muito perigoso e que também não sei se concordo muito com esse conceito, mas se calhar mudaria ser um desporto mais reconhecido em Portugal e virasse profissional como tantas outras modalidades viram. E que consigamos viver disto e dar 100% de nós aqui dentro. Mas acho que era isso, mais apoio também, mais terapia, mais o apoio psicológico, que se calhar para crianças acho super importante. As diferenças de género também se encontram no desporto graças a uma enraizada herança cultural e histórica. Embora tenha já havido avanços nas oportunidades para as mulheres, porque já muita coisa foi feita, continuam a verificar-se estereótipos e discriminação. Quer seja na cobertura mediática, quer na diferença dos prémios monetários e até no assédio moral e sexual. Deixar as mulheres no banco é contribuir para cimentar obstáculos, favorecer preconceitos e continuar a promover a desigualdade. Filipa, para além dos teus treinos e da alta competição, o desporto vai fazer parte da tua vida, por isso é que escolheste a Faculdade de Desporto para fazer o teu curso. Exatamente. Quero continuar ligada no futuro também, mesmo quando acabar a minha carreira, e gostava de ser treinadora de ginástica, por isso acho importante todo o processo de aprendizagem, não só da modalidade, mas de todo o que envolve o desporto e o corpo, por isso também foi por isso que escolhi este curso. E quando entraste aqui, sentiste algum tipo de separação entre rapazes e raparigas? Sim, na altura que entrei as turmas até eram separadas mesmo por género, por isso hoje em dia não, já voltou tudo, acho eu, para mim, dizendo normal, mas quando entrei sim, era separado.
E tu sentes que, por exemplo, no teu caso, na ginástica artística, consegues sentir que existe uma discriminação em termos de apoios, até de patrocínios entre rapazes e raparigas? Sim, na altura, quando eu entrei para a ginástica até, a federação normalmente só pagava ao sexo masculino, apesar de a ginástica, para mim, ser um desporto mais feminino e a adesão do sexo masculino ser menor do que o sexo feminino. Não deveria ser. Certo. Mas sim, inicialmente começou assim e depois conseguimos dar a volta e neste momento é igual. E em termos de remuneração, achas que conseguirias viver da ginástica artística? Não conseguiria nem consigo. When my sky is falling, you're all I need. When it starts raining, you save me from all of these monsters in. Entras para a universidade, tens os teus treinos bidiários, tens uma pressão, tens as viagens ao exterior. Conciliar a faculdade com os treinos é complicado. É quase como viver uma vida dupla. Eu comecei a treinar bidiário e ainda tinha 13 anos, por isso comecei essa vida logo no secundário ainda e acho que por isso a adaptação à faculdade não foi tão complicada porque foi algo que me fui habituando desde muito pequena e muito nova. Mas claro que é sempre complicado e sabendo eu que a ginástica tem uma carreira curta, optei sempre por dedicar o meu tempo mais à ginástica do que à faculdade, no entanto sabendo que era sempre muito importante estudar e para mim é muito importante continuar a estudar. Por isso é que ainda estou a acabar o curso, vou acabar este ano, se tudo correr bem e claro que é complicado e por isso é que dei tudo de mim à ginástica, não descurando a faculdade. E entre treino de manhã, aulas e almoçar, treino à tarde, mais aulas, é sempre uma correria, mas como me habituei desde pequena, eu acho que acaba por ser rotina, um bocado. E achas que ainda há um percurso a fazer em termos de reconhecimento das mulheres no desporto? Sim, acho que sim. Acho que está a ficar cada vez melhor. Conseguimos ver pelos últimos anos que têm sido mais mulheres a conseguir mais coisas do que os homens, mas eu acho que está a ficar cada vez mais igual e acho que é o caminho certo que estamos Então, a seguir. a esperança agora é de patrocínios Exato. e poderes viver da tua paixão, que isso era Claro assim que sim. espetacular. Não é? Claro que sim. Trabalham por amor à arte. Excedem-se, vão abaixo, levantam-se, prosseguem. No meio do caminho conhecem-se e reinventam-se. Juntam ao suor do seu esforço lágrimas e aplausos. O reconhecimento é importante. Dá-lhes alento e corrobora o seu esforço. São humanos e, por serem humanos, querem mais. Querem o seu maior, o seu máximo. O caminho de uma atleta de alta competição é mais do que uma simples história de feitos alcançados ou objetivos cumpridos. É uma história de luta, inspiração, verdade e, sobretudo, superação. Filipa, estamos agora aqui num lugar, num espaço que tu gostas de estar, que é a praia. É quase assim uma inspiração para ti. Sim, é aqueles momentos em que quando eu preciso de desanuviar ou alguma coisa não está a correr tão bem, que eu venho espairecer, só pensar em coisas que vêm na cabeça e usufruir um bocadinho deste silêncio, das ondas do mar. E é nesse silêncio, neste contexto, que tu às vezes buscas algumas respostas? Sim, talvez, mas também um bocadinho perceber porque é que naquele momento se calhar estou desmotivada ou porque é que naquele momento aconteceu um específico episódio e às vezes consigo relaxar e voltar a ganhar motivação e tentar perceber o porquê é que a vida é importante, o porquê é que todos os dias luto por algo que gosto e acho que depois tudo faz mais sentido. E tu tens uma frase muito tua em que dizes que quem faz aquilo que ama tem resultados incríveis. É quase um mantra para ti, um estilo de vida, o teu modo de vida? Sim, sem dúvida. Eu acho que quando somos obrigados a fazer algo que não gostamos ou quando não queremos tanto fazer algo porque não nos identificamos tanto, acho que não é genuíno. Então acaba por ficar um bocadinho forçado e não fazer genuinamente exatamente aquilo que nós sentimos e conseguimos transmitir. Por isso eu acho que quando realmente amamos muito aquilo que fazemos, conseguimos fazê-lo de forma sem termos que pensar muito, é genuíno, vai e sai às vezes melhor do que fosse pensado ou idealizado. Então sim, é um bocadinho o meu ideal de vida. Estás numa fase da tua vida que algumas questões se colocam, como por exemplo ser mãe, constituir família.
Se passa-te pela tua cabeça? Sim, é algo que sempre pensei que um dia pudesse acontecer, mas neste momento ainda não é algo que queira para agora. Também que faço ginástica e quero continuar a minha carreira. Sinto que vou ter que parar um bocado da minha carreira ou talvez mesmo finalizá-la para o conseguir ser. Mas em conversas com o meu namorado também não é algo que queiramos para agora, por isso acho que temos tempo a pensar nisso. Tu achas que tinhas mesmo que abdicar da tua carreira para seres mãe? Porque já existem casos de atletas que conseguem conciliar as duas coisas. Sim, temos atletas que já foram mães e voltaram, mas claro que o nosso corpo acaba por ser muito o nosso instrumento de trabalho e acaba por sofrer tantas modificações que não sei até que ponto vale a pena sacrificar o corpo a outra transformação para voltar a conseguirmos fazer o que fazíamos. Claro que o desgaste e a forma como vamos fazer vai ser tão mais difícil que não sei, mas é algo que acho que ainda não pensei mesmo a sério sobre o assunto. Mas gostavas muito de ser mãe? Sim, sim. Quando montas a tua escola, por que não? Achas que podes também ser uma referência para que as futuras ginastas possam ser uma influência positiva no mundo do desporto? Sim, eu acho que sim. Claro que a nossa modalidade é muito exigente e acabamos por ter poucas crianças a praticarem. Claro que são muitas que gostam de iniciar porque acaba por ser divertido, saltar ali nos trampolins e tal. Mas depois acaba por ser muito duro, muito sacrifício, todos os dias. Ir mesmo para os pais acaba por ser difícil e claro que se não fossem os meus pais eu também se calhar não tinha conseguido chegar onde cheguei. Porque... É preciso haver uma estrutura, não é? Sim, sem dúvida. E depois, quando tu pensas no teu futuro, na tua escola, pensas também em deixar a tua marca no desporto, sim, na claro ginástica que sim. em Portugal? Para mim o mais importante é as ginastas, neste caso, serem felizes a fazer aquilo que fazem. A partir do momento em que não são, não vão conseguir também evoluir e vai ser tudo mau e vão para o fundo. Eu acho que isso é o mais importante, é nós querermos ir para o treino, é a vontade que nós temos de ir e quando, por exemplo, acontecia muitas vezes meus pais não poderem levar e eu ficava destruída, porque era mesmo onde eu queria ir, onde eu queria estar e por isso a partir do momento em que deixa de haver essa vontade, acho que também já não é saudável para as crianças, porque se comprometem com alguma coisa porque elas vão gostar e vão ser felizes a fazer aquilo. E para mim isso acho que é o mais importante. Então acho que é a altura perfeita para te questionar. Tu vives a vida que escolheste ou escolheram para ti? Inicialmente eu acho que escolheram para mim, porque com 4 anos, quando eu comecei, não tinha mão em nada, não era eu que podia decidir nada da minha vida. Mas acho que ao longo do tempo fui eu que escolhi para mim e foi eu querer continuar a fazer isto e eu querer me dedicar e querer ser melhor todos os dias, por isso acho que acaba por ser um bocadinho as duas coisas. E qual seria assim a melhor mensagem que tu podias deixar a uma jovem menina que esteja a ver o programa e que queira seguir a carreira de ginasta na alta competição? Acho que o principal é ser feliz a fazer aquilo que fazemos, lutar sempre para atingir os nossos objetivos, por mais difíceis que eles sejam, porque vão haver altos e baixos, vão haver obstáculos no caminho. Por isso é ter força de acreditar naquilo que nós queremos, de seguir os nossos objetivos e tentar ultrapassar qualquer dificuldade. É isso mesmo. Olha, a minha é fazer o pino, ensinas-me? Então vamos lá. Ambicionamos alcançar a excelência enquanto mulheres em tantas áreas das nossas vidas. O desporto não é exceção e a história comprova-nos que tem sido um caminho desafiante. A luta pela igualdade e oportunidade tem vários anos. É um rosto que todas conhecemos e com o qual nos deparamos inúmeras vezes. É certo que se tem vindo a ganhar terreno. A resiliência, a disciplina e a dedicação de muitas mulheres no desporto têm mostrado que há sonhos que afinal podem ser possíveis. Ainda que algumas vezes falte reconhecimento, a união e a coragem tornam-se uma voz una e persistente, que não para de crescer. É que, afinal, as mulheres têm muito a dizer no desporto. E é a sua voz que queremos continuar a ouvir. No
próximo episódio, o caminho continua com o testemunho de mais uma grande mulher.